Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, né? No capítulo 8, a gente viu lá Paulo falando da vida pelo Espírito, da glória futura, no capítulo 7, ele fez a ilustração do casamento, da luta contra o pecado, né? No capítulo 6, ele falou da vida em Cristo, através da ressurreição de Cristo, né? O capítulo 9 vai falar da soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto na minha consciência, o confirma no Espírito Santo. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vê, mais uma vez, Paulo falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ilumina e a nossa consciência fidedigna. Ele está ao nosso lado para nos orientar. Paulo sempre cita isso, né? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e da minha raça, o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, naquele momento, não estava aceitando Jesus como Messias, né? E aqui a palavra, assim, amaldiçoado, ali, traduzida, do grego, é anátema, né? Significa entregue à ira de Deus, né? Para a destruição eterna. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é de Deus acima de todos, bendito sempre, para sempre. Amém. Está falando aqui, Paulo está falando da linhagem humana de Jesus, falando da linhagem divina, Deus, mas ele cita aqui os patriarcas. E por que Paulo tem tristeza? Porque, apesar de ter sido entregue a palavra de Deus a eles, deveriam ser nações sacerdotes para levar a palavra de Deus, eles não aceitaram Jesus, porque o Velho Testamento todo aponta para Jesus. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. E aqui é interessante, aqui está falando que os descendentes de Jacó, está falando, Deus deu um nome a Israel, né? Jacó, né? Jacó era o nome original e passou a ser chamado Israel, né? E aí, esse nome é usado em referência a toda a nação, né? Foi aplicado ao Reino do Norte após a divisão da nação. Lembra que lá atrás, em Reis, você viu a separação do Reino do Norte e o Reino do Sul. Hebreu, vamos esclarecer, Hebreu é o povo lá no começo de Abraão, né, descendente de Heber. E aí, Jacó passaram a ser os israelitas, né, descendentes de Jacó. E na divisão lá, Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão primeiro do Norte, dominado pela Síria, e o Reino do Sul, já com Judá e com Benjamim, foi para o exílio babilônico, né? Os que ficaram no norte eram chamados, no Reino do Norte, eram chamados de israelitas, e os que ficaram no Reino do Sul eram chamados judaítas. Entendeu, meu irmão? E aí, judaítas, judeu é quem nasce em Judá, é nos judaítas. Hoje, a nação de Israel tem israelenses. São judeus aqueles que adotam o judaísmo. Então a nação hoje é de israelenses. Então é preciso separar. Hebreu lá atrás, de Abraão, israelita, descendente de Jacó ou Israel, que saiu um povo, né, do Egito, depois de 430 anos de escravidão, né? E aí, lá na frente, depois de Salomão, ocorre a separação do povo do norte, que passou a se chamar israelita, e o povo do sul, judaítas. Tá? E hoje, o povo do norte, o reino do norte foi dominado e foi destruído pela Síria. Né? Hoje, o povo é chamado de israelense, a nação de Israel, quem nasce lá é israelense. São judaítas, não são judeus, aqueles que praticam o judaísmo, seguem a lei, seguem a lei deles lá, seguem a Torá e praticam o judaísmo. Esses são judeus, tá? Nem todos os descendentes são de Israel. E aí que, meu irmão, minha irmã, está falando aqui entre outras coisas, está falando aqui de gentios também, tá? Nem todos, por serem descendentes de Abraão, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Então, o filho de Abraão é aquele que cumpre a promessa. O judaíta, ou judeu, hoje, é quem segue o judaísmo, tá?
mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. É interessante a gente observar, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Lembra-se que Sara era estéril, já estava velha, né? Teve Isaac. Né? Anteriormente, Abraão tinha tido um filho com a escrava egípcia Agar, Ismael, que deu origem aos ismaelitas. Né? Então, que diremos? Paulo usa pergunta para lançar em rosto e responde: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, meu irmão, minha irmã, e é interessante a gente observar que Paulo cita todas essas coisas, e aí vem falando aqui, lá em cima, falando, todavia antes, esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac, todavia antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Aí pergunta, o que diremos nós? Deus é injusto, né? Interessante a gente observar. Quando ele fala que eu odiei Esaú, é o equivalente, escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú, né? Que isso aqui é uma palavra, é um vernáculo, né? A palavra aqui é rejeitei, porque Deus não odeia, como Deus não se enfurece. A ira de Deus ela é pedagógica e misericordiosa. E Paulo está claramente aqui lidando com a eleição individual e não nacional. Paulo está falando a questão individual, porque fala que o povo eleito, a nação eleita foi Israel, foi Judá, foi. Mas Paulo está tratando aqui, meu irmão, minha irmã, da questão individual. A salvação ela é individual. E Deus não vai castigar uma pessoa, vai castigar um povo inteiro por causa de uma pessoa. Tá? E aí, Deus é injusto, como ele pergunta, né? É injusto eleger com base em sua liberdade soberana, no caso de Jacó e Esaú. Paulo está negando aqui, na verdade, que tenha havido injustiça na maneira de Deus lidar com Isaac e com Ismael, e com Jacó e Esaú, ao mostrar o direito soberano dele. Deus é soberano e é misericordioso. Deus tem de conceder misericórdia, se assim desejar. A misericórdia de Deus não nos deixa sermos consumidos. A gente tem que lembrar disso, tá? E aí vai falar lá, como ele diz em Oséias, chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E aqui Oséias está falando aqui, na verdade, da restauração espiritual de Israel, né? Tem que lembrar que Oséias foi casado com uma prostituta, Gomer, né? E tem que lembrar que Oséias profetizou no Reino do Norte. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o descendente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápido e definitivamente. Israel do Norte acabou, tá? Com a invasão da Síria. E aí, Paulo lança no rosto a seguinte coisa: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, Deus nunca deixa o povo sozinho, sempre deixa alguém, um remanescente. E aí vai perguntar sobre a incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios não buscavam justiça e a obtiveram? Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Olha só o que ele está falando. Israel buscava a lei, não alcançou. Porque a lei não justificava, a lei não podia salvar, a lei ressalva o pecado. Mas os gentios buscaram uma justificação, e a justiça de Deus vem pela fé. E aí vai perguntar, por que não? Porque não buscava a fé. Você busca a lei, não busca a fé, não resolve. A circuncisão está no coração. Aqui, como Paulo já disse, ser judeu é no coração. Né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Está falando aqui de Jesus Cristo, meu irmão. A rocha de Jesus Cristo. O povo não creu
povo que não creu, mas os gentios acreditaram. Os gentios tinham crido. Então, é interessante separar. A lei não salva. A justificação não vem pela lei, mas vem pela fé. E no caso aqui é fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos abençoando. Amém.